Pronto. Então, oficialmente, boa noite, pessoal. Queria agradecer muito a, né, receptividade que vocês tiveram, assim, quando eu falei, vamos fazer uma aula síncrona, né? Ela não estava prevista no plano de ensino da gente, só que, igual eu comentei com vocês, eu também sinto falta de ficar mais próximos a vocês também. Então, assim, eu acho que ia ser, né, muito legal, lancei a proposta, e aí, quando eu vi, né, que alguns já começaram a topar, eu já falei, pronto, aula marcada então, acho que vai ser muito válido. E aí, na aula de hoje, eu vou tentar, né, fazer aqui com vocês, assim, uma estrutura de aula. Vou falar um pouquinho aqui, inicialmente, né, do trabalho final, que eu acho que surgiram algumas dúvidas, algumas foram, né, sanadas no período, porque alguns alunos entraram em contato, então tive a oportunidade de responder, e também fiz a leitura, né, de todos os trabalhos já que vocês enviaram. Coloquei para vocês um feedback lá no Moodle. Provavelmente chega um e-mail avisando vocês que tem esse feedback. Só que aí, como é um grupo, é um membro, né, de cada grupo que envia, aí eu vou pedir vocês para entrar em contato, então, com o membro que enviou, para passar para vocês qual que foi o feedback. Mas também vou falar um pouquinho aqui, vai clarear. E falar também que as atividades de vocês, já comecei o processo de correção e eu vou fazer da mesma forma, gente. Começa a chegar muitos e-mails, porque eu acabo comentando cada atividade, então, e aí eu vou fazendo isso também por turmas, então vai chegando, sabe? Uma hora eu já lanço a de vocês todas, já baixei as atividades, e não é pouca coisa para ler, não, gente, acreditem. Então, vai começar a chegar e não assustem que vai chegar às vezes uma atrás da outra, que aí eu já acabo uma e já lanço todas para vocês, eu acabo outra e já vou lançando. Então, só peço desculpas a isso, viu? Que eu vou encher a caixa de vocês aí. Acho que deve ter como até configurar isso. Eu nunca cheguei a ver assim, porque para mim aparece, né? O aluno será notificado. Então, vai chegando. E depois, gente, eu vou fazer mesmo só uma geral do que a gente viu até agora, porque agora a gente está partindo, né, a partir de hoje, eu já lancei lá para vocês no Moodle, a aula do dia de hoje, ela é referente a processos de gestão do conhecimento. E é legal que o estágio que a gente está, né, quando a gente fala do próprio conceito de gestão do conhecimento, a gente fala, né, é um processo sistemático que busca criar, identificar, capturar, armazenar, reter conhecimento, compartilhar, disseminar, deixa eu ver qual mais, transferir, aplicar. Então, ou seja, utilizar, tem alguns que têm ainda a questão do proteger o conhecimento, outros ainda em reciclar. Então, ou seja, tem vários, né? Tipo, atualizar. Ixi, vai aparecendo toda hora que uma palavrinha, não vou acabar com vocês aqui. Então, quando a gente vê o próprio conceito, ele fala que vão ser processos, e nesses processos a gente tem aí nessas ações aí, esses verbos, e que eles vão, de alguma forma, propiciar, então, que a organização trabalhe o conhecimento da maneira que para ela é pertinente. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, na minha organização, eu estou fazendo a gestão do conhecimento e estou trabalhando na questão da criação do conhecimento. E aí a gente já viu diversos casos de outras pessoas falarem assim, uai, mas se você está só criando conhecimento, então você não está fazendo a gestão do conhecimento. E isso não é verdade. Então, a gente tem que a gestão do conhecimento seria, na verdade, um processo de gestão do conhecimento podendo ser ali trabalhado, executado. Então, depois que a gente viu, né, a necessidade, a gente tem aí nessa questão de eu tenho um desafio, né, eu tenho um problema de conhecimento e eu vou então trabalhar o processo, vou priorizar, né, o processo que vai de fato possibilitar então que eu trabalhe aquele conhecimento. Então, se ele já está na organização, eu preciso muitas vezes apenas compartilhar de uma forma diferente, ou se eu não tenho aquele conhecimento, quero inovar, eu vou ter que criar aquele conhecimento. Então, para a gente só fazer, né, uma visão geral assim, a gente, a partir da aula de hoje, a gente começa a ver os processos. E a gente vê os 4 macroprocessos
acho que eu cheguei a comentar com vocês na nossa aula introdutória, que é o primeiro processo, ele equivale à criação. E quando eu falo nessa questão de criação, eu já englobo identificação, captura, aquisição mesmo de conhecimento. Quando eu falo, por exemplo, de retenção, eu estou falando do armazenamento. Quando eu falo transferência, eu também englobo transferir, compartilhar e disseminar. E o último que a gente usa como aplicar seria utilizar o conhecimento. Então, a própria sociedade brasileira, na literatura mais recente hoje, a gente tem os quatro macroprocessos que podem ali, né, tipo, dar ali abertura para a gente ter outros processos envolvidos, mas a gente vê esses quatro principais, né, que estão disponíveis na aula de hoje. Mas antes disso, eu vou, né, depois que falar do trabalho e tudo mais, eu vou fazer com vocês só uma visão geral, né? Se ficou claro os conteúdos até hoje passados para vocês. Vocês estão cansados de escutar minha voz narrando aula, gente? Eu fico só imaginando, muito cansados. Quem vai ter coragem de falar, tô, Alan, tô muito cansado. Vai, gente, quem tem coragem, vai. Tô muito, mas realmente é uma forma, né? Eu fico colocando para vocês tantas atividades de forma um pouco mais práticas, mas aquelas aulas que aí eu consigo colocar ainda mais um pouquinho de informação, né, nos materiais. Então tem o slide e ela narra trazendo um pouco, né, um pouco de contexto, algum outro exemplo que durante eu estou narrando, né, eu coloco para vocês. Então, acho que é importante, sim, tá, gente? Visualizar para entender mesmo. Mas hoje a gente também consegue fazer essa questão e tirar dúvidas de vocês, tá bom? Sobre o que a gente já trabalhou na unidade 1 e na unidade 2 até agora, então. Gente, sobre o trabalho final, então, como né, eu propus falar primeiramente, a gente teve, né, na verdade, aí alguns problemas, né, de interpretação. E outros trabalhos já estão assim bem engatilhados mesmo, então é por isso que eu peço para vocês verem os comentários. Mas assim, o que o trabalho propõe, então? A gente falou algumas vezes, vou tentar resumir. Nós temos um caso real, ele existe mesmo, tanto no nosso departamento, quanto quando conversamos com outros colegas de outras universidades. E aí, a gente, na tentativa mesmo de fazer um trabalho integrado, então, ou seja, né, interdisciplinar aí, a gente fez então uma reunião, a gente tem um grupo, a hora do café, então eu, Isabela e o Fred, a gente então discute várias propostas e uma das propostas foi assim, como que a gente pode fazer as disciplinas conversarem entre si, até mesmo para a gente conseguir fazer com que vocês visualizem que um problema ele pode ser resolvido ou, né, tipo, pensado, refletido sobre uma ótica, pegando as teorias ali daquela disciplina, mas aquele mesmo problema, ele também pode ser pensado com outras teorias, né? Aí pensando em outras abordagens, né? Outras óticas aí. E aí foi basicamente isso. Quando a gente conversou, tinha uma assembleia e alguém comentou, né? Tipo, nossa, mas isso é um problema que acontece muito. Eu, às vezes, né? Um servidor comentou, eu preciso, às vezes, assim, tipo, tenho interesse em fazer uma transferência. É o que a gente, até peço milhões de desculpas, assim, o termo que a gente utilizou, só um minuto. O termo que a gente utilizou, né, que é o de mobilidade, ele gera, né, gente, muitas interpretações. E principalmente a mobilidade mesmo de deslocamento. Então, teve um grupo que né, teve esse problema de escrever o problema, quanto problema, né? De escrever sobre a questão de mobilidade, né? De deslocamento que o servidor ele tem da cidade dele, né? A gente tem professores que moram em Belo Horizonte e tudo mais. Então, os alunos pensaram dessa forma. Mas o problema é realmente, tipo, quando um servidor ele precisa, né, mudar de cidade, ou até mesmo tem um desejo, né, de ir para outra universidade, como que acontece? Como que se dá o processo para ele pedir aí a transferência? E a gente, em conversa também com outros servidores de outros segmentos, a gente viu que esse processo é muito bem estruturado
por exemplo, na Polícia Rodoviária Federal. Então, quando eu conversei com um servidor, isso foi até assim, né, foi super informal, com um servidor da Polícia Rodoviária, ele conversou, falou assim, não, ele tinha acabado de vir de transferência e ele já fez duas transferências antes. Ele já morou no sul do país, depois em Poços de Caldas e agora está aqui no Vale do Aço. E aí, quando eu perguntei, mas como é que vocês fazem? Então, ele contou do processo, assim, super estruturado. A gente tem um sistema. Nesse sistema, as unidades, elas acabam, de alguma forma, informando que tem ali, né, uma vaga, uma situação mesmo de vacância, e a gente, ou que um servidor está indo embora, já começam já a trabalhar essa questão de divulgação. E as pessoas, elas acabam tendo, né, os servidores têm um cadastro e aí, por critérios de tempo de serviço já na polícia, etc. Então, assim, a conversa foi fluindo, que eu falei assim, nossa, isso ia ser tão, tipo, bacana para as universidades também. E aí, a gente teve um professor que apresentou essa dificuldade. Falou assim, nossa, na hora que eu precisei olhar, assim, se naquela cidade ia ter uma universidade, uma vaga para mim, eu fiquei totalmente perdido. Eu não sabia nem como que se dava o processo, se tinha legislação. Então, a gente não sabe sobre isso. E aí a gente, juntos, né, com a Isabela e o Fred, a gente pensou em trabalhar esse problema. E o nosso caso, especificamente, ele é para a gente detectar conhecimentos que o servidor precisa ter. Então, esse é um contexto, mas o contexto que vocês, né, podem aplicar aí a mesma abordagem do trabalho, se dá a qualquer outro. Então, assim, tem departamentos que a gente tem ali operações e tudo mais, e eu preciso ter um conjunto de conhecimentos para realizar determinada atividade. Concordam? E a gente então pegou para a disciplina, né, essa questão do servidor que ele quer transferência, ele quer, né, se transferir para outra universidade. Ele tem dois caminhos, que seria, né, de remoção. Então, dentro da mesma universidade, ele pode, né, eu posso, agora eu quero ir para o DEPRO, o departamento lá de Ouro Preto. Ou eu agora quero ir para o ICSA, né, que seria lá no Instituto de Mariana. Então, mas eu estou dentro da Universidade Federal de Ouro Preto. Ou então, eu quero ir para a UFES ou para Vitória. Então, aí já estou pedindo o quê? Uma redistribuição. Então, a gente, aqui na disciplina, pretende, então, utilizar o quê? Esse trabalho para mapear conhecimentos. E aí, gente, eu vou até apresentar para vocês aqui, sem mesmo identificar qual que foi o grupo e tudo mais, só que a gente teve grupos que conseguiram até já explorar que existe uma lei que possibilita mesmo o servidor, o docente, fazer essa remoção. Então, eu vou só abrir enquanto eu vou falando, mas e vocês me interrompam, tá? Qualquer momento. Vocês me conhecem que eu boto a primeira. Então, vocês podem falar aí, eu vou dar um tempinho também para vocês se manifestarem. Mas, peraí, rapidinho, só tô abrindo que eu. Pode ser esse aqui, olha. Um grupo ele já chegou a apresentar a lei. Então, ele colocou, olha, conforme o artigo 36 da lei 8.112, que é a nossa lei, tipo, base de servidor, entende-se por modalidades de remoção e modalidades de redistribuição. Então, já colocou que existe isso. Então, isso não estamos falando de algo assim que não é formalizado. Só que cada instituição, ela acaba abordando de uma forma diferente. A gente aqui na UFOP, por exemplo, a gente tem professores que foram para o DEPRO e tem professores que querem ir para outros departamentos e acabam assim, tipo, batendo na porta, ou se tem um professor conhecido, começa a perguntar, e aí, tá tendo vaga aí? O que está acontecendo? Como é que eu vou ficar sabendo sobre vaga? Como que eu vou entregar os meus papéis? Quais documentos precisam ser entregues? Então, não é um processo formalizado. E o que a gente quer lá em SDP é até mesmo que tenha um produto, algo, né, um sistema, um aplicativo, etc., que tenha essa estrutura. Só que para a gente ter essa estrutura, a gestão do conhecimento está tentando definir aqui o que é necessário saber. Então, eu tive aqui também outros grupos, eu vou abrindo depois para eu achar. Eu tenho aqui outros grupos, por exemplo, um grupo colocou o seguinte, né, que os professores, eles podem ser, então, removidos ou redistribuídos, o pedido não garante a transferência dele, só que ele apresenta diversas dificuldades. Então, tem aqui, o grupo colocou acesso a informações sobre os trâmites,
para os processos de transferência. Então, nem todas as universidades têm as informações estruturadas de fácil acesso. Além disso, aqui a gente não sabe como que funciona, como que se faz o processo, acesso às vagas, burocracia nos processos. Então, assim, não tem, né, acho que problema nenhum falar, mas o grupo, por exemplo, da Daniela, João Vitor, Tainara, tem alguém aqui? Ai, gente, eu jurava que eu tinha visto. Enfim, a Daniela tá aqui, o João Vitor também, e a Tainara, acho que não, ainda não. Então, essa introdução que eu li aqui do trabalho deles é realmente o que expressa um pouco a proposta mesmo do trabalho. É a gente, sabendo que existe essa dificuldade de acesso a informações, né, de acesso às vagas, aos documentos, a falta de estruturação do processo, é que faz com que, então, o mapeamento de conhecimentos torne-se importante, então, para esse colaborador. E com isso a gente acaba vendo que a gestão do conhecimento não precisa ser aplicada, e aí tem até um outro grupo, gente, que eu achei sensacional. Um outro grupo que colocou. Então, além disso, a gestão do conhecimento também pode auxiliar para que quando esse professor sair daquela vaga, não, desculpa, sair daquela, né, daquele cargo ali, ele deixe também estruturado os seus conhecimentos. Então, se ele está indo para uma outra universidade, é legal não só pensar nos conhecimentos que ele precisa ter para sair da universidade que ele está hoje, mas também, quando ele sair, ele tem uma preocupação de trabalhar os conhecimentos dele e deixar de alguma forma retidos. Então, assim, isso foi extra, né? O escopo do trabalho é realmente os conhecimentos que a gente precisa ter para o funcionário, o servidor, né, ser transferido. Então, gente, diante disso, só explicando mesmo que a mobilidade que eu coloquei para vocês, ela é nesse sentido de transferência, de remoção. Então, peço desculpas, né, por não ter deixado isso mais claro. E o primeiro processo, a primeira etapa do trabalho, que vocês já mandaram e concluíram, eu já fiz a revisão lá e coloquei os comentários assim, tipo, nesse sentido, vocês podem colocar o objetivo do trabalho, como por meio de práticas de gestão de conhecimento, se não me engano, foi isso. Mapear os conhecimentos que um servidor precisa ter para pedir a transferência para outra universidade. Então, o objetivo do trabalho é esse. Aí agora, vocês já fizeram, então, a primeira parte de definir problema. Quem eu pedi para fazer essas correções, pode fazer e postar lá de novo, que aí eu posso fazer novamente a correção. Mas o mais legal é entender que o trabalho, quando a gente fala de processos, que é hoje um pouco a aula, né, que eu postei para vocês, a aula de processos de gestão do conhecimento desculpa. O processo de gestão do conhecimento se refere muito à identificação, captura de conhecimentos. Então, quando eu falo assim que vocês vão por meio de práticas de gestão do conhecimento, agora vocês já podem, né? Eu até prorroguei, gente, para o dia 12 de julho. Coloquei só isso lá no Moodle, mas também ia comunicar para vocês. Essa segunda parte do trabalho, que é assim, quais ferramentas, quais práticas de gestão do conhecimento eu posso utilizar agora para eu fazer esse mapeamento de conhecimentos. Então, até na aula que a gente fez com as outras turmas, ele se fez muito presente, né? Que foi o benchmarking. Então, por exemplo, se vocês quiserem e começarem a pesquisar como que outras ou como que as universidades costumam fazer esse processo, então entrar no site de universidades é verificar boas práticas, né? O benchmarking. Então, isso pode ser utilizar mesmo mapa de conhecimento é uma outra prática. Se vocês quiserem, então a gente vai ter uma lista de práticas de gestão do conhecimento. Então, aí seria legal agora, nessa segunda parte, definir quais, né, práticas podem ser utilizadas para a gente identificar esses conhecimentos. Vou dar um segundinho aqui agora para vocês perguntarem. Tem dúvidas? Ficou claro? Não consegui acessar aqui ainda o comentário. Eu coloquei para vocês hoje à tarde. Então pode ser que ainda alguns, né, não tenha te dar acesso. Mas quanto ao escopo do trabalho, tá claro?
Podem colocar no chat, quem não quiser manifestar, tá bom, gente? Ou Ficou pode claro ligar que o sim, minha microfone? Alana. Boa noite. Eu Boa acho até noite, para quem está Matheus. fazendo a disciplina com a Isabela também, né? Aí fica bem mais interessante, vamos dizer assim. Meu grupo, Bri- pelo menos, tem duas pessoas que também fazem, eu e mais uma, né, a Thaís, a professora Thaís. A gente faz a disciplina da Isabela também, sistema de desenvolvimento do produto. Aí tá bem bacana essa conexão das duas disciplinas. Não, Matheus, obrigada. E assim, e é legal isso, porque quando a gente fala, por exemplo, né, em desenvolver um produto, a gente precisa ter muita certeza de ter, assim, será que eu estou tendo todo tipo de informação, de conhecimento necessário? Porque lá na disciplina de SDP, vocês têm essa questão, né, do sistema informacional. Então, será que eu estou tendo todas as informações suficientes? Então, isso era necessário fazer para aquele trabalho. E aí, na gestão do conhecimento, quando a gente fala em mapear conhecimento, que não é fácil, gente. Então, por exemplo, vocês podem aí pegar um professor, é uma prática, né, de fazer mesmo um contato ali, né, face to face, para nem é face a face aqui, né, mas pode ser via Meet e tudo mais, para vocês identificarem, olha, você, tipo assim, qual que é a sua percepção? Se a gente souber, se vocês souberem, por exemplo, de professores que fizeram essa redistribuição, perguntar como que foi o processo. Então, mapear conhecimento é muito esse trabalho de formiguinha, e é em qualquer lugar. Se eu passasse para vocês um departamento e pedisse, olha, mapeie os principais conhecimentos críticos desse departamento, provavelmente, né, e possivelmente, vocês iam começar por processos. Então, identificar qual que é o processo e depois qual que é a atividade e como que aquele colaborador sabe fazer a atividade. Só que tem determinados departamentos que, por exemplo, a gente teve a perda daquele colaborador e ele saiu com conhecimento e agora o que vai entrar, a gente precisa até saber o que ele precisa saber. É complexo. Mas é verdade, assim, tem gente que executou vários anos ali, fazia tudo, vai embora, não deixa nada formalizado, e o novo que entra vai ter que ficar caçando, tipo, para eu fazer isso aqui, o que, que é necessário? Existe uma lei, existe um documento, existe uma regra, mas como que isso funciona em outros departamentos? Como que isso funciona em outras organizações? Então, o que a gente está fazendo como trabalho é uma coisa que vocês, na prática, depois, quando for, e é necessário às vezes, né, mapear conhecimentos, identificar conhecimentos necessários, a gente faz a mesma coisa. Começa assim no escuro e tentando levantar todas possíveis, né, tipo, hipóteses aí, né, conhecimentos necessários. Por exemplo, eu comentei com vocês de um trabalho, né, de um projeto realizado com a Vale, e eles falam o seguinte, que lá, eu acho que, eu cheguei a falar isso na primeira aula, que lá os funcionários, independente dos níveis, né, então a gente tem lá especialista, desculpa, eletricista um, 2, 3, depois o técnico um, técnico 2, técnico especializado, analista, engenheiro, então a gente falando de cargos mesmo, supervisor, né, e tudo mais. E quando a gente falava de técnico um, 2, 3, e a gente falava de eletricista também um, 2, 3, que são, né, os cargos, a gente via que eles executavam as mesmas tarefas. Então, o que eu peço e a vaga pede de um eletricista um e o que pede de um técnico especializado é muito diferente quando a gente vai ver lá na descrição, né, de cargos e de tarefas, né, de papéis ali. E aí, quando a gente vai ver na prática, a gente via que eles precisavam, eles tinham os mesmos conhecimentos, porque precisavam atuar, às vezes, ali da mesma forma. E aí, uma dessas questões levantadas no projeto é exatamente o que a gente pode identificar quanto conhecimento crítico para um determinado colaborador, o que a gente pode identificar de conhecimento crítico para outro colaborador, para que a gente não tenha essas duplicidades, né? A gente ter cargos diferentes, pedir, às vezes, né, curso técnico, curso não sei o quê, e especialização, e a gente, às vezes, colocar essa pessoa aí que já tem, né, muitas vezes, uma bagagem de conhecimento e de prática, experiência maior, executando uma mesma função de quem está iniciando. Então, a gente acaba não aproveitando, né, no bom sentido, as competências e habilidades dos colaboradores.
Então, esse sentido, nesse aspecto que a gente praticar mapeamento é benéfica, em qualquer aspecto. Então, aqui é um exemplo, porque ele é prático e a gente consegue palpitar, e a gente também, o grupo, por exemplo, do Fred, que trabalha em certeza, vai também, né, dar os palpites e tudo mais sobre a questão de incerteza, eles estão aplicando, né, uma ferramenta, e a gente, quanto conhecimento, vai mostrar para eles, olha, vocês estão pensando que o servidor precisa saber, né, dessa lei, você está sabendo que o servidor, desculpa, vocês estão sabendo que o servidor também precisa saber desse processo, então a gente está mapeando conhecimento. E aí, gente, tá ok, por enquanto sim. E quando vocês tiverem dúvida, me mandem mesmo, sabe? Tipo, antes, a gente marca, é super tranquilo, ok? Então, podemos passar então adiante, gente. Eu vou compartilhar com vocês. Olá, Ei, Rômulo. boa noite. Eu só estou com uma dúvida que é bem o artigo da atividade de obra, no caso. Assim como o Matheus falou, eu também estou fazendo SDP com a Isabela. Aham. E a gente já conversou, o nosso grupo já conversou um pouco sobre o que a gente está fazendo na doutorado e tudo mais. Só que a maior dúvida nossa é de como entregar isso. Porque, beleza, é tanta informação que às vezes é complicado a gente estruturar. Tipo, essa é uma conclusão pessoal minha, né? É uma conclusão que eu estou tendo agora. Eu não sei como que você espera que a gente te demonstre esse tipo de informação que a gente tem que apresentar. Perfeito. Ô, Rômulo, nesse caso, olha se eu entendi certo, é tipo, como que é a estrutura de entrega, né, desses conhecimentos que eu estou esperando. É isso? Isso mesmo. Beleza. Então, na verdade, é um relatório. Então, eu até coloquei isso para vocês lá na estrutura do trabalho, que vocês podem, né? Depois que agora, se fizer a entrega de práticas que vocês vão utilizar, demonstrar essas práticas no relatório, porque como são várias entregas, a primeira entrega vocês já fizeram, a segunda agora, que é sobre prática. Vocês vão escolher a prática e vão falar como que vão aplicar essa prática para obter o mapeamento de conhecimentos. Beleza. Na última etapa, que seria o relatório, é de fato os conhecimentos. Então, vocês podem enumerar por tópicos. Então, assim, é necessário o servidor saber dois pontos e enumerar mesmo, colocar a lista de saberes, de conhecimentos que vocês identificaram por meio das práticas. Isso fica claro, assim? Ajuda? Não, ótimo. Tô claro. Porque no dia que vocês forem apresentar, igual a apresentação, ela vai ser super curtinha e vai ser para os alunos, tanto da Isabela quanto do Fred. Então, vocês vão apresentar mesmo conhecimentos. Talvez podem até agrupar, né? Pode ser tipo conhecimentos, desculpa, documentos. Então, documento, sei lá, lei. O que eu preciso saber? Que existe uma lei que fala sobre isso. Então, vocês podem agrupar do jeito que vocês quiserem. Eu estou deixando assim até livre, porque como a gente também não sabe quais são os tipos de conhecimento, né? Ou quais vocês vão aí pensar, ou, né? Que vocês são milhares de vezes mais criativos. Então a gente não está nem fechando muito essas questões para vocês ficarem livres e colocar para a gente lá no dia os conhecimentos, aí do jeito que vocês acharem melhor. Para entrega minha mesmo, só em forma de tópicos já tá ok. É tanto assim que eu nem tô pedindo, gente, referencial, introdução. Então tá sendo um trabalho muito mais prático, né? Tô vendo até que o Alexandre, ele também faz uma outra disciplina comigo. Eu tenho falado isso, que não só saber a teoria, carga de teoria, vocês estão tendo muita, né? Essas aulas minhas narradas. Então a questão do trabalho agora não é nem escrever de novo, referencial, teoria, etc. É mostrar que, por meio de uma prática, eu consegui mapear conhecimentos. E aí vocês também vão fazer uma pesquisa, né, que engloba aí o que é um conhecimento, como mapear conhecimentos. Então tem essa questão, apesar que a gente tem uma aula, né, vocês já tiveram, uma aula que fala sobre mapeamento de conhecimentos, vocês vão acabar colocando na prática. Então dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, Rômulo, super à disposição. Na hora que você precisar, assim, ficar com dúvida, etc., só me chamar mesmo, viu? Tem mais alguém, gente? Alguma outra pergunta?
Por enquanto, tá ok essa questão? Eu ia perguntar com relação às notas lá. Perfeito, eu coloquei para vocês aí. Ah, foi até ótimo. Parece eu fechei aqui sem querer o chat. Também, você fala quanto que vale essa primeira parte do trabalho também, né, Gabriel? Isso, é. Isso, essa primeira parte, 5 pontos que eu coloquei para vocês. Aí a segunda também 5, e aí no final o restante 15 pontos, que aí seria o mapa mesmo de conhecimentos. Ah, E tá. Então, por exemplo, é 3,5 de 5, né? 3,5 de 5. Ah, tá. Isso, 4 de 5. Aham. Se o trabalho estava no escopo, tal, então aí já deu às vezes para considerar muito. Nem fiquei tirando ponto, né, por nada assim, foi só mesmo do contexto geral. E as atividades, gente, que eu vou postar para vocês, que eu vou corrigir e lançar, elas também, elas valem 3,5. E aí algumas valem 5, que aí a gente totaliza, né, os 50 pontos das atividades, tá bom? Ah, tá. Beleza, obrigado. Imagina, Gabriel. E só lembrando que a gente tem 50 pontos de atividades, a gente tem 25, né, desse trabalho final, e a gente tem 25 da avaliação com consulta. Tá bom, gente? Tá bom. Então, vamos lá então, gente. Vou colocar aqui para vocês agora, só para a gente fazer uma aquecida mesmo, para a gente relembrar o que a gente viu durante, né, essas últimas aulas. Então, eu vou pedir licença só para alterar, para apresentar. Aqui, gente, eu coloquei até pedindo desculpas, né? Mudei o termo, ainda mais com a foto que a professora coloca para vocês. Mobilidade parece realmente, né, ser o fato de se locomover aqui e tudo mais, né? Mas a ideia realmente não era essa, então a gente conversei com a Isabela e tal, falei, vamos colocar transferência de remoção ou redistribuição de docentes. E a outra alteração que eu cheguei a fazer aqui no roteiro é quanto à data, né? Essa terceira fase aqui estava marcada para o dia 7. E aí eu acho que é pertinente dar mais uma semana para vocês. Então, ela passou para o dia 12 e a próxima dia 26. Então, a gente, né, pode também, se precisar, prorrogar a outra, mas como a gente, né, comprometeu com as outras turmas de entregar dia 2, vocês vão ficar livres do trabalho um pouquinho mais cedo aí, tá bom? E agora eu me perdi aqui, gente. Tô com tanta coisa aberta. Deixa eu só abrir de novo aqui onde que tá a aula da gente de hoje. Ah, eu acho que eu fechei ela, com certeza. Então, peraí, rapidinho que eu vou abrir, só um minutinho. Enquanto isso, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir falando aqui comigo, tá? Tá só abrindo, hein? Só um minutinho. Ô, Mari, Mariana, ficou tranquila agora? Você acha que ficou mais claro? Ficou sim. Deixa eu só te perguntar. Você falou que Claro. enviou para dia 12 a segunda parte. Aí a Sim. gente pode entregar tudo, inclusive a correção, no dia 12? Pode? Perfeito. Pode, com certeza. Fechou. Você chegou a ver o comentário lá no Moodle? Vi. Perfeito. Qualquer dúvida que tiver, só me mandar. Fechou. Beleza. Obrigada. Viu? Imagina, Mari. Bom, gente, prontinho. Agora eu abri aqui, vou começar com vocês. Opa, não tô vendo se deu. Beleza. Isso. Certinho. Vocês estão cansados já de ver essa tela inicial, gente? A pessoa tenta padronizar tudo e fica tudo assim. Eu fiquei assim, meu Deus, eles já devem estar cansados já, né? De ficar vendo essas primeiras telas. Mas, pessoal, aqui, quanto à agenda de hoje mesmo, a gente vai falar até a unidade 2, né? Porque é a unidade que a gente se encontra.
E, na verdade, a gente tentar, né, mesmo dar essa contextualização do que a gente viu e do que falta agora, né, o que está aí por vir dessas próximas aulas. Na unidade um, a gente trabalhou muito essa questão, né, de qual a importância do conhecimento organizacional. E aí, tentando trazer um pouquinho dessa importância também de ter diagnóstico, né, dos desafios aí e benefícios ligados ao conhecimento. Depois, a gente falou sobre o conhecimento aí como fator de produção e a economia do conhecimento, o conhecimento organizacional e o conhecimento tácito, lembram? Depois, ainda na unidade um, a gente viu na segunda parte, né, a questão de dados, tipos de dados, e aí a gente falou, né, bem de forma sucinta, mas dessa questão, né, que existe, tem uma diferença quando eu falo, né, e as empresas adotam muito esse termo hoje, né, é necessário a gente ter uma ferramenta aqui de BI, como que a gente vai trabalhar, né, a nossa Big Data, a gente precisa de profissionais hoje, né, que trabalham aí a questão da data science, então, ou seja, a gente tem vários termos que a gente começa aqui nessa parte, né, da disciplina a entender que eu estou tratando dados. Depois eu tenho com isso informação, né? E depois que eu vou ter o conhecimento. E que muitas organizações, elas acabam, de alguma forma, até confundindo, né? Falando, olha, eu tenho uma gestão aqui do conhecimento, mas ainda está ali em gestão da informação, tá? Um degrau ainda, né, abaixo. Depois, ainda na unidade um, a gente fala sobre o trabalhador do conhecimento, o trabalho, né, o trabalhador do conhecimento mesmo, fazendo essa relação de competências que são essenciais a esses trabalhadores. Mas ainda mais legal, assim, é a gente entender quando a gente fala de competências, a gestão por competências, que é mais uma outra das gestões existentes, a gente faz um link com a gestão do conhecimento. Então, gestão da informação, gestão da inovação, gestão por competência, gestão de clientes. Então, a gente tem um monte. Gestão de projetos, gestão de processos, todas elas acabam contribuindo de alguma forma com a gestão do conhecimento. Então, quando a gente fala de desafios relacionados ao conhecimento, a gente viu alguns desses desafios. Eu fico tentando trazer muito para vocês, né, até assim, de organizações mesmo que alegam, e isso a gente tem visto, gente, com mais evidência, assim, né, quando tem tido agora, né, alguns resultados do panorama de gestão do conhecimento no Brasil, ele ainda não foi divulgado, ele só a primeira parte, que foi um parcial, assim. E agora a gente está fechando um relatório final lá na sociedade brasileira. E aí, quando a gente vê e fala desses desafios relacionados ao conhecimento, as organizações elas não marcam um desafio. Então, assim, é muito provável, até mesmo vocês que trabalham, já fazem estágio e etc., vocês notarem, né, tipo, nossa, mas na minha organização ou no setor que eu trabalho, existe esse risco de perda de conhecimento com pessoas saindo. Teve até um grupo que colocou, né, informação e conhecimento é poder. Então, muitas vezes, a gente já conhece ou reconhece que tem pessoas ali que possuem conhecimentos que só elas têm. E com a perda delas, né, com a saída delas, seja por movimentação interna ou externa, a gente vai ter essa perda. Outros desafios de conhecimento podem ser dependência com fornecedores, planos estratégicos que também não saem, né, do papel ali, são repetitivos, e por falta mesmo de conhecimento sobre os processos, sobre o que a organização é capaz, sobre o negócio, natureza, etc. Uma outra questão é a dificuldade de adotar, às vezes, novas práticas, metodologias aí, tecnologias, dificuldade de conciliar desempenho e inovação, o desempenho que é muitas vezes abaixo do esperado. Então, tem até, gente, muitos casos assim, isso pelos projetos, né, de pesquisa com gestão do conhecimento, de empresas falando assim, olha, eu preciso inovar, mas eu não sei por onde começo. E aí, quando a gente vai ver assim, por causa realmente, tipo, a gente vive aqui num ciclo mesmo de ficar repetindo erros. A gente tem aí, né, tipo, pessoas fazendo muitas vezes as mesmas coisas, como eu falei com vocês, o caso, né, da mineradora. A gente pode ter até os conhecimentos, mas a gente não sabe aplicar os conhecimentos. Então, isso acaba sendo comum.
às vezes, gente, ter essa alta rotatividade, eu faço então, né? Eu vou ter ali capacitações, eu treino, capacito funcionários, e quando eu assusto, eu perco aquele funcionário. Então, isso acaba, né? Se alguém tiver aí, assim, algum exemplo até, né, que vivencie em relação a esses desafios, se puder manifestar aí, pode ficar à vontade. Mas a gente, quando, igual eu comentei com vocês, né, a gente teve, no final, 64 organizações, 63, organizações que participaram de responder com profundidade mesmo a gestão do conhecimento nelas. E a gente teve mais ou menos 200 e poucos, aí eu já não guardei, colaboradores que trabalham com a gestão do conhecimento que responderam como profissional. Né? Então, eu faço uma consultoria, né? Eu dou consultoria ali para gestão do conhecimento, eu trabalho em outros cargos da organização, né? Minha organização não tem gestão do conhecimento, só que eu já reconheço a necessidade, estou começando a aplicar essa gestão do conhecimento. Então, quando a gente fala nessas questões assim, a gente vai vendo que vários desafios aparecem. Como eu comentei anteriormente, alguém quer, né, dar algum exemplo, se vivencia isso na empresa, alguma coisa do tipo, gente. Alguém assim, tipo, eu trabalho numa empresa e tem realmente alguns desses desafios. Pode manifestar, que é bom que a gente vai vendo que também acontece em qualquer tipo de empresa, né? Então a gente pensa muito em grandes organizações, empresas, né, de realmente aí ou a indústria, na área de serviço isso não funciona muito, e não tem isso, não existe. Então, assim, vou até olhar aqui se vocês manifestar no chat também, vocês podem me falar, pode abrir o microfone, tá bom, gente? Eu estava até vendo aqui, tentando lembrar, né, tipo, quem trabalha em empresas, assim, que tem, sabe, esse contato mesmo, assim, com conhecimento e com esses desafios, gente. Talvez Thaís, lá na academia tem esses problemas, Thaís. Otávio. Ah, sem problemas. E aí, Alana? Ei, e aí? Tudo bem? Eu só pedi pra você repetir quais problemas que são, deu uma viajada aqui. Ah, não, você tem problemas relacionados ao conhecimento, Otávio. Por exemplo, vocês percebem lá que vocês treinam, e daqui a pouco vocês veem que os funcionários saem, levam aquele conhecimento, tem que voltar a treinar novos funcionários. Vou abrir aqui. Pode falar. Geralmente, tipo assim, sempre que varia muito, porque se for uma pessoa mais, tipo, mais operacional e tal, não precisa. O treinamento é meio que, tipo assim, já tá tudo certinho para passar para outra pessoa. Mas aí, quando é alguém do administrativo ou alguma coisa mais gerencial, aí, tipo assim, a gente evita de, tipo, tirar a pessoa de uma vezada, sem cumprir aviso, sem nada, sem passar para outra pessoa. Mas até um exemplo bom foi ano passado, a gente trocou, não, foi no início desse ano, a gente trocou o responsável pelo marketing, só que foi tipo, de um dia para o outro. Então a gente pegou um rabo danado que a gente teve que correr atrás de tudo e tal, não sabia muita coisa, a gente não sabia como é que fazia, a nova menina lá também ficou perdidinha também, mas tipo assim, geralmente é bem de boa de passar para frente os conhecimentos que a gente tem. É mais complicado quando que a pessoa, tipo assim, sai sem cumprir, às vezes, o prévio, e às vezes a gente pega um pouquinho de rabo. Mas de resto, a gente consegue passar bem de boa. A gente tem sempre os treinamentos lá pro pessoal e tal. Tipo assim, como é uma empresa que é, tipo assim, 80%, 90% operacional, então as práticas são bem, tipo assim, padronizadas e tal. Então, geralmente é de boa. Entendi. E como que é feito o treinamento para eles, Otávio? Você já tem tipo uma carteira de treinamentos? Sim, a gente tem um manualzinho que entrega, aí depois o RH vai lá e passa a questão de horário, do ponto, da jornada de trabalho, intra-jornada, extra-jornada, e tem tudozinho num cadernozinho que a gente entrega para os novos funcionários. E tem um treinamento, tipo assim, o primeiro dia da pessoa é praticamente só treinamento, que é o treinamento de como atender os clientes Sensação. e tal.
E tem outros setores também que, tipo, vai aprendendo aos poucos também, igual no açougue. Geralmente entra o pessoal lá e vai treinando novos cortes, jeitos de embalar a carne e tal, mas no mais é bem de boa, a gente não tem muito problema com isso lá não. Ai, que ótimo, Otávio. Obrigada, viu, pelo Valeu. relato. E quando a gente fala muito nesse caso, igual ele comentou, da perda, né, de conhecimento com saída de funcionário, a gente muitas vezes, né, escuta falar assim, né, tudo bem, a gente perde esse conhecimento, só que aos poucos a gente pode ir recuperando, né, o que acontece de fato? Só que, assim, o aperto, né, e muitas vezes, assim, o retrabalho, o gasto que a gente tem para recuperar esse conhecimento, ele é algo que, de fato, pode ser, né, e planejado para não acontecer. Então, por isso que entra um pouco essa questão de ter os conhecimentos sempre, né? Igual quando o Otávio fala, né, da questão de ter manuais, de passar para eles um material que contém ali tudo que ele precisa saber. Então, assim, chegar nesse ponto de ter essa estrutura, para a organização, isso é excelente. Agora, a gente tem muitas organizações, né, que não tem absolutamente nada, que a gente acaba tendo que, sempre, né, como o Otávio falou, né, um vai passando para o outro, e às vezes passa, gente, quando a gente comenta, né, se a movimentação, ela é interna, então tudo bem, o funcionário está ali, se um não está sabendo executar aquela tarefa, vai, procura, né, ele está lá na organização ainda, ele só está em outro departamento, mas e quando a movimentação é externa, e às vezes eu passo por um processo assim que eu demito o funcionário? Então, às vezes, né, a personalidade da pessoa, o funcionário, ele vai acabar por algum motivo, né, ou por vários motivos, não querendo passar o conhecimento. Então, ele sai, vai levar e a gente vai ter um tempo aí, né, vai ter que, se a gente tiver outras pessoas com competências parecidas, igual no caso do açougue, né? A gente já tem lá funcionários que detêm conhecimento sobre corte, sobre tipos de carne, sobre, sei lá, questão de atendimento. Então, um vai passando para o outro. Agora, se é um setor que, tipo, tem apenas uma pessoa que executa ali toda, né, toda a questão, igual, por exemplo, o que ele falou do marketing. Então, até a outra pessoa chegar a possuir todos os conhecimentos, pode ser que a gente envolva custos aí. E quando a gente fala em gestão, a ideia da gestão é a gente, de fato, já ter recursos para não, né, passar por esses apertos, por retrabalhos e por questão aí de dispêndio mesmo, né, de gasto financeiro. E a empresa, gente, qualquer empresa, estou falando de empresa que a gente está falando de lucratividade. Então, se eu consigo de alguma forma, né, tipo, possibilitar ali, diminuir o risco e, consequentemente, né, esses desperdícios, a gente consegue cada vez mais, né, tender ali para a lucratividade, que é o foco dessas, né, empresas. Então, a gente viu que quanto benefícios, tanto a organização, quanto os gestores e quanto os colaboradores, eles acabam tendo benefícios. E é legal a gente poder até mesmo, né, mensurar aqui para o colaborador, ele também, que quando a gente fala numa gestão do conhecimento, a gente pensa muito, né, tipo, a organização, ela vai dar continuidade com a saída de qualquer funcionário, porque ela tem os conhecimentos muito bem padronizados. A gente tem várias empresas, que aí também quem souber, assim, ou, né, puder dar exemplos, por exemplo, que tem POPs, né, os procedimentos operacionais padrões. E são coisas muito já o quê, né, o passo a passo de atividades. Tem outras organizações que têm processos muito bem mapeados. Então, a partir desses processos, tenho até trabalhado com alguns alunos em TCC sobre isso, mas no setor realmente, né, em banco, cooperativas. Então, já tem processos muito bem, realmente mapeados, e que agora é muito mais fácil, né, se um funcionário sair, a partir daquele processo, eu consigo também passar para ele, né, tipo, como que executa determinada atividade. Só que ainda, gente, quando eu penso nesse funcionário que, a partir do processo, vai executar a atividade, a gente, na gestão do conhecimento, a gente ainda tenta o quê? Tipo, aprofundar em cada atividade. Então, quando eu pergunto, né, por exemplo, eu estou pegando agora o mesmo exemplo aqui que o Otávio falou sobre, sei lá, o açougue. Quando eu pergunto, né, para um funcionário o processo lá de corte de carne, e aí deve ter, não tenho nem condições de dar exemplo, mas deve ter realmente diferenças, né, entre tipos de carnes, imagino, enfim. Então, quando a gente fala isso, eu pergunto para o colaborador, tipo, como que é o processo?
né? Então, ele vai me falar o passo a passo, o que que ele tem que fazer. E a gente, quando faz na gestão do conhecimento, entender ainda cada atividade, a ideia é perguntar para ele, sabe? Mas o que é necessário você saber para executar essa atividade? Então, pode ser que num dado momento ele vai falar da atividade dele de venda, né, da carne. Então, eu tenho ali, eu recebo ali o cliente faz uma solicitação de determinado tipo, e aí eu vou precisar saber a quantidade, e vou falar, e vou fazer algumas outras perguntas. Mas e aí, quais são essas perguntas? O que se deseja saber em relação a essa atividade? Ah, porque tudo isso pode influenciar até mesmo no corte, porque aí eu já sei que é pequena quantidade, então eu vou pegar uma carne que tá assim. Gente, viajado, porque eu não entendo mesmo. Então, assim, o que eu quero só mesmo deixar claro é que quando eu falo de processo, na gestão do conhecimento eu ainda aprofundo mais no saber. Então, se eu preciso fazer um corte, o que que eu preciso saber para fazer esse corte? Se eu preciso fazer, né? Eu trabalho na recepção, como a Thaís, né, falou. Então, tem rotatividade, mas tem conhecimentos que são necessários, né? Eu preciso saber a forma de abordar um determinado cliente. Então, ainda mais nesse momento, né, Thaís, que a gente fala muito na questão de pandemia e etc. Então, quanto é importante, às vezes, a recepcionista saber de medidas sanitárias que estão sendo adotadas pela academia para eu conseguir comprar mesmo, né? Tipo, feio, né, gente? Conquistar a confiança, talvez. Para eu conquistar a confiança daquela pessoa. Então, a forma que eu recebo o meu aluno, os saberes ali envolvidos, eles vão contribuir ou não, muitas vezes ali com a permanência da pessoa, né? Ou com a compra de um plano daquela pessoa. E aí o ideal é a gente sempre falar nos saberes, pensando aí em conhecimentos. Então, às vezes, a gente vai ter uma pessoa que vende muitos planos, que ela consegue, né, ter uma receptividade muito boa e tudo mais. E aí, quando eu vou tentar identificar, né, quais são os saberes dela e mapear, a gente pode criar um procedimento, como se fosse, né, toda recepcionista tem que saber, né, tipo, abordar, tem que saber, tipo, essas questões de medida sanitária, tem que saber o nome dos equipamentos, ou tem que saber o que que tem que saber. Então, a gente tem saberes para cada cargo. E aí, a organização ganha com isso, porque eu tenho, né, documentos, eu tenho conhecimento retido, independente ali da pessoa, mas os gestores também ganham, e principalmente, gente, os colaboradores, quando eu percebo que estão investindo em mim. Então, isso pode trazer também para o colaborador o quê? Uma maior motivação. Então, eu estou aprendendo, estou crescendo, né? Eu cheguei até a comentar isso com vocês, né? Que a minha atuação na sociedade brasileira, ela vem muito por isso. Nós somos voluntários. E a gente trabalha, né, com pesquisas assim, como eu comentei com vocês, são pesquisas amplas e reuniões muito demoradas, é tudo muito trabalhoso. Então, o fato de saber que ali eu estou aprendendo, estou tendo um desenvolvimento profissional, né, de conhecimento dessa área, isso me motiva. Então, a gente pode ter diversos colaboradores que vão se sentir motivados também. Eu até comentei, gente, essa semana agora, tive uma reunião, essa semana, não, desculpa, final de semana, foi na sexta-feira, uma reunião, e foi até com a diretoria científica deles, né, inseri agora na diretoria. E aí, uma outra coisa que me super motivou é poder, tipo, trabalhar com uma rede de pessoas que também estudam a mesma coisa que você estuda, que você gosta. Então, assim, mas é mais uma reunião, mas é mais uma atividade e tudo mais. E o que tem por trás? Essa motivação do saber. Então, são autores que eu cito o tempo todo, agora reunindo com eles uma vez por semana para discutir sobre pesquisa e pesquisar junto. Então, isso me traz motivação. E aí a gente tenta descobrir dos nossos funcionários, né, quais são as motivações, o que também eu posso fazer com a gestão do conhecimento para motivá-los. Ô, gente, pode ir passando? Eu tô revisando, assim, falando algumas coisas, né, em relação que vocês já viram, por isso que eu tô rapidinho. Se vocês quiserem que diminua a velocidade, vocês me falam, tá bom? Ok? Ok, E ela. aí... obrigada. Nós professores brincamos que às vezes fica uma sessão espírita, ok, gente? Alguém tá aí? Alguém manifesta? Por favor, oi. Mas a gente, né, entende que é outro universo aqui, gente, né? O remoto.
Mas então aí a gente viu um pouco sobre essa economia do conhecimento, só no caráter da gente também repensar, refletir que a gestão do conhecimento não é uma teoria nova. Então, quando a gente vê aí sociólogos importantes falar sobre o conhecimento como principal fator de produção, e isso ser desde 1974, a gente já vê que isso já, né, já tem aí um bom caminho percorrido. E que as organizações que hoje não têm, né, como pegando o caso ainda do Otávio, não tem um manual descrevendo as coisas e tudo mais, ela está muito mais que ultrapassada. Né? Ela ficar toda hora aí equilibrando os pratos, né, com riscos de perder conhecimento, saberes e tudo mais, ela está realmente, né, se arriscando demais. E quando a gente fala em conhecimento, a gente falou que é o saber. E que é um saber que envolve, né, gente, aí é um mix mesmo, né, de informações que são processadas por um indivíduo. E esse indivíduo, ele tem uma personalidade, ele tem experiências, ele tem ali, né, várias questões realmente de insights, de modelos mentais, que proporcionam ele tomar uma decisão. Então, muitas vezes, quando a gente fala desses dois conhecimentos, a gente, que eu acabo, acho que não me engano, até falando, eu acho que vou falar um pouquinho na frente aqui, quando eu tenho esses conhecimentos e eu tenho um conjunto de informações que já, né, já tem ali, já é internalizado naquele indivíduo, as decisões, elas são diferentes. Então, eu pego essa informação e processo de uma forma por causa de valores, de experiência, diferente do que o Matheus, do que o Alexandre, do que cada um aqui pode, né, tipo, ter como resultado. E quando eu falo nesses conhecimentos, eu falo tanto do conhecimento tácito e explícito, que a gente viu também lá nas aulas, e, né, falando mesmo dessa questão aí de experiência, de conhecimentos que, tipo, eu sei andar de bicicleta, eu sei fazer, né, eu sei programar na linguagem aqui X. Então, são saberes. Só que quando eu acabo, tipo, analisando o quanto que ele já está explícito, ou seja, codificado em linguagem, armazenado, quanto consigo transportar ele, né? Quanto que eu já estruturei esse conhecimento, que a gente muitas vezes chega à conclusão, né? O conhecimento, a organização precisa explicitar melhor seus conhecimentos. Então, ela tem ainda, às vezes, sei lá, poucos documentos, ou os documentos que estão explícitos, né, em sistemas, onde que seja, eles precisam ser mais trabalhados, divulgados, compartilhados. E aí a gente trabalha sempre, porque são inúmeros conhecimentos, a gente fez até aquele exercício, né, na aula introdutória, tipo, se eu parar e pensar quantos conhecimentos eu adquiri, né, durante a universidade. Isso é tão, assim, vago. A gente aqui na gestão do conhecimento tem que trabalhar, então, o que é mais crítico. E para eu descobrir o que é crítico, se dá mesmo a questão de relevância. É um conhecimento que, de alguma forma, interfere na estratégia, nas operações, né, no dia a dia ali da organização. Ele é difícil de ser recuperado, então por isso que ele é crítico. Ele é altamente relevante. Então, geralmente, a gente faz uma lista de conhecimentos, e aí depois eu começo a priorizar. As pessoas que têm esse conhecimento, elas vão falando mesmo, isso aqui é muito relevante. Não, isso não é nada relevante. A gente vai acabar nem fazendo, né, essa criticidade no trabalho final de vocês vão citar os conhecimentos. Mas se a gente estivesse fazendo isso em um departamento, a gente poderia falar com o colaborador, né? Então, quanto que esse conhecimento está ligado à estratégia? Aí a gente coloca geralmente número 1 nesses conhecimentos e trabalhamos, né, com esses conhecimentos. Aí, depois disso, ainda na unidade 1, a gente falou sobre dado, informação e conhecimento, e aí, considerando o dado bem no sentido, né, de ser um registro aí de um atributo, então, vou até passar aqui que eu coloco para vocês o exemplozinho, né, que a gente trabalha na disciplina. Eu ter 39 quanto um dado, eu ter anos, graus, quilos, também sendo dados, a temperatura de ambiente, temperatura corporal, também é um dado. Só que à medida que eu vou, de alguma forma, associando esses dados, eu consigo ter uma informação. Então, quando eu coloco 39, e aí eu escolho que é anos ou graus, e falo que eu estou me referindo aqui, né, à temperatura corporal, eu tenho, então, com isso, uma informação de um estado febril, por exemplo. E agora, o que eu comento com vocês que está relacionado ao conhecimento é que eu, nesse caso,
e perante tudo que a gente vive, etc., tomaria um antitérmico imediatamente e procuraria uma clínica, um médico, etc. E diversas outras pessoas poderiam aí falar, né, tipo, não, Alana, eu vou tomar um banho, eu vou fazer uma compressa. Então, o que que eu vou fazer? As decisões, elas são diferentes por causa do indivíduo, que ele já tem informações, né? Então, febre alta é uma informação processada, só que por causa de valores, de experiências passadas, eu tomo uma decisão diferente do que, né, no caso aí, a Mariana poderia tomar. Algumas pessoas são tão, assim, radicais mesmo, né, em questão de remédio e tudo mais, que tomar remédio é no último caso. E isso é questão de valores, de uma cultura e tudo mais. Eu já não tenho isso, então já são, né, decisões ali diferentes. E aí, para a gente fechar mesmo a unidade 1, a gente trabalhou a questão do trabalhador do conhecimento, que é aquele que, independente se o cargo, gente, e acreditem, eu posso até abrir aqui depois para vocês essa pesquisa do Panorama. A gente tem poucos cargos mesmo que definem o trabalhador do conhecimento. Então, assim, nessas 63 empresas, algumas relataram. Eu tenho um gerente de gestão do conhecimento, né? Eu tenho um consultor de conhecimento, então, assim, coordenador. Então, tem umas questões que são de nomenclatura da gestão do conhecimento, mas grande parte não tem. Grande parte vai ser mesmo um gerente de produção que também atua como trabalhador do conhecimento. Então, ele tem uma outra função, né, além da raiz, da origem de cargo dele. E esse trabalhador do conhecimento ali, ele vai, né, ter mesmo essa percepção do que vai precisar ser trabalhado, né, como que o conhecimento deve ser gerido naquela organização. Então, ele geralmente vai trabalhar também o descobrimento, o mapeamento de conhecimentos, trabalhar a questão de criticidade, ver que quanto esses conhecimentos aí críticos, eles podem ser ou não, né, tipo, ou explicitados, ou internalizados, né, às vezes já está explícito e eu preciso ler e fazer. Então, isso acontece muito. Identificar mesmo o que é um conhecimento ali que precisa ser criado para a gente, muitas vezes, inovar ou, né, ou ter um melhor resultado. Então, ele tem essas características mesmo, né, de conseguir trabalhar e ter uma ênfase no conhecimento. E aí, na unidade 2, a gente já veio, então, com uma abordagem mais de origens da gestão do conhecimento, né? A gente trabalhou a questão de conceito de gestão do conhecimento. Definições mesmo, e a ISO, né, 30.401. Depois, a gente viu agora a questão do alinhamento de gestão do conhecimento com a estratégia do negócio, e aí a gente fala de mapeamento de conhecimentos críticos naquele setor. A gente faz muito, né, um paralelo com mapeamento quando a gente fala de processos. E assim, gente, por meio de entrevistas, por meio de mapeamento de processos, tudo isso eu consigo, ou até mesmo uma busca documental, eu consigo identificar conhecimentos. Aqui eu uso com vocês a questão, né, de fazer uma interface aí com gestão de processos, projetos e clientes, porque é uma das mais também comuns. A gente utiliza muito mapear processo para descobrir, né, para ter aí os conhecimentos. E aí, nessa unidade, vocês vão ver mesmo a questão de criação do conhecimento, né, que eu comentei com vocês, que é a aula que eu já disponibilizei hoje, de retenção, de transferência e de aplicação do conhecimento. Então, de gestão do conhecimento, de conceito básico, a gente viu que é uma gestão, né, como a gente fala em questão de gestão, todo um processo aí, né, de planejar, de conseguir, né, aplicar mesmo uma ação, né, um processo envolvido aí para alcançar resultados, né, uma performance melhor na organização. E aí, quanto gestão do conhecimento, a gente fala nesse processo aí de criar, armazenar, compartilhar, aplicar, e a gente tem uma lista, né, vocês viram lá na aula, uma lista de autores que vão completando isso. De livros aqui de gestão do conhecimento, gente, deve ter uns 6, 7 livros, assim, de autores que vão apresentando processos diferentes. E quando a gente vai ver, a gente consegue, né, resumir eles, vocês vão ver hoje nessa aula, resumir ele nesses 4 que eu havia comentado, os macroprocessos.
E quanto conhecimento, mapeamento de conhecimento crítico, é eu conseguir identificar e priorizar mesmo e compreender quais conhecimentos que devem ser ali geridos. E no caso do nosso trabalho final, é identificar quais os conhecimentos devem ser, né, na verdade, apresentados aos servidores quando eles forem fazer essa transferência por remoção ou redistribuição. Tentando mesmo fazer um link, né, com vocês. E aí a gente, para a organização, pergunta, né? Tipo, quais conhecimentos são relevantes? A gente tem depois, né, uma lista e aí é bacana, né, que tenha assim mesmo acesso às estratégias da organização, porque se ele é crítico, ele é muito importante para a estratégia, para a sobrevivência da organização. E depois também conseguir avaliar os processos de negócio, entender quais são os processos para eu conseguir mapeá-los e identificar para cada atividade o conhecimento associado. Vocês já chegaram, gente? Já conseguiram ver essa aula? Ou alguém ainda que não conseguiu ainda chegar nessa aula? Porque aí, se precisar também, eu posso desacelerar aqui para falar com mais detalhes para vocês, tá bom? Depois que a gente faz, então, essa primeira parte, né, de consciência que eu preciso mapear conhecimentos, existe uma metodologia, nem é tão atual, né, de 2013, e foi o IPEA que fez a publicação. E ela, de fato, ela propõe que para mapear conhecimento crítico, eu preciso identificar processos estratégicos da organização. E depois desse processo estratégico, eu vou mapear e colocar esse processo em atividades, e atividade coloco o saber, o conhecimento associado, e depois eu atribuo aí a questão, né, de priorização para cada conhecimento. Aí, beleza, gente. Depois disso, lá eu disponibilizo para vocês a metodologia. Depois a gente tem esses passos, né, que tem aqui embaixo. Olha, passo 1, identificação e priorização dos conhecimentos associados. No passo 2, eu vou avaliar o conhecimento priorizado. No 3, eu tenho uma classificação da criticidade. E essa criticidade, ela vai se dar por réguas. Então, eu tenho alguns critérios e eu vou, de acordo com os critérios, analisar o que esse conhecimento precisa, né? Então, eu vou precisar, às vezes, explicitar como que ele está hoje na minha organização e como eu desejo que ele estivesse. Então, tem uma diferença. E aí, quanto maior for essa diferença, né, que eu vou colocando nas réguas, depois eu posso até abrir aqui para vocês. Nós já tivemos vários alunos que aplicaram a metodologia no ambiente de trabalho. E aí a gente vai vendo quanto a diferença entre o que hoje eu tenho, né, qual que é a minha situação atual e a minha situação desejada, quanto mais distante ela for uma da outra, então o que eu tenho que fazer quanto gestão do conhecimento para aproximar essas situações. Caracterizar o que já está explícito, onde está explícito, em que tipo de documento, qual é o tipo de informação, e aí, por fim, eu priorizo, né, nessa aula eu coloco com mais detalhe a tabelinha final. E aí, como eu tinha falado com vocês, o processo, né, de gestão do conhecimento, ele é bem o quê? Abordado de formas diferentes, então por isso que a gente unifica nesses 4, né, processos aí, e a gente tem vários subprocessos, né, dentro. Então, quando eu falo em criação de conhecimento, dentro dessa parte de criação, eu posso encontrar autores que vão falar sobre geração, sobre aquisição, desenvolvimento, identificação. Quando eu comentei com vocês de reter, tem autores que falam armazenar, preservar, registrar. Então, as diferenças são só nas terminologias, mas o objetivo daquela primeira, né, daquele grupo aí de processos, ele é bem próximo. Então, o primeiro tem essa intenção, né, de identificar e criar conhecimento, e aí vocês vão ver na aula, né, que eu postei hoje, mas aqui eu já estou fazendo dando um spoiler, a gente começa a falar dessa questão de criar conhecimento, mas bem no sentido mesmo, sabe, de adquirir. Então, tem muito conhecimento que está externo, ou ainda, né, externo à minha organização, ou externo ao meu setor, e que eu posso, de alguma forma, tentar o quê? Captar esse conhecimento para eu conseguir criar novos produtos, serviços.
E aí, gente, a gente tem autores, né? O Nonaki Takeuchi, ele apresenta para a gente o que a gente chama de espiral do conhecimento. Esses dois autores, né, os nossos japonesinhos aí, eles trazem desde 1994, né? Acho que é a primeira publicação que eles falam sobre empresas inovadoras e a questão da relação dessas empresas com criação de conhecimentos. Então, são, tipo, empresas inovadoras são aquelas que conseguem criar conhecimentos, conseguem trabalhar com esse processo de criação. E aí eles trazem, quanto teoria, né, essa questão da espiral, por exemplo. E quanto espiral, eles falam, olha, a gente começa a criar conhecimento à medida que eu vou socializando com outras pessoas. Então, tem muita questão de prática mesmo, de conversa, de visualizar como que a pessoa está executando ali determinada tarefa. Então, assim, eu vou conversando. Teve até um caso bem clássico. Eu estava fazendo um trabalho com o Sebrae, em Belo Horizonte, e o Sebrae, em determinado momento, tipo, era umas 9 e pouca da manhã, assim, tipo, todo mundo parou o que estava fazendo e falaram assim, é hora do nosso café da manhã. Então, a gente estava tendo reunião, a reunião parou, vamos lá tomar um café, que agora é a hora do café. E depois a gente foi entender que isso era uma prática que eles fazem de socialização. Por quê? Quando eu coloco pessoas ali para conversarem todos os dias, e pessoas de departamentos diferentes, né? Tipo assim, eu estou criando ali contatos e vínculos, né? Tipo, grupos informais até. Porque todo mundo ali começa a se encontrar naquele café da manhã. É um pit stop rápido, mas, né, a gente acaba fazendo essa quebra. E ali as pessoas, né, tipo, e aí, como é que foi? E aí, ontem, etc. Na hora que você começa a conversar e contar, é como também a gente fala, né, que tem nos próprios, né, coffee breaks, em congressos, etc. A gente começa a dividir práticas ou dividir dúvidas. Então, uma pessoa pode falar assim, nossa, aconteceu hoje uma situação com meu cliente super desagradável, ele me abordou dessa forma, e aí a pessoa fala, mas já aconteceu isso comigo, sabe o que eu fiz? Eu fiz isso. Então, começa a te dar soluções, tipo, de um contexto totalmente diferente, mas que pode ser aplicado, né, naquela situação. Então, várias empresas vão ter esses momentos de socializar mesmo. O happy hour. Então, assim, várias empresas, né, têm essa prática mesmo. Então, não é de vez em quando. A gente tem, às vezes, dia marcado, né? Antes da pandemia, né, gente? A pessoa tinha dia marcado, local, tudo certinho. Por quê? Sabe valorizar aquele momento que a pessoa está ali descontraindo, etc., mas está conversando sobre, né, às vezes, o trabalho. E observem, né, vocês quando saem tipo, um momento aqui nada pandemia, mas assim, quando vocês, né, antes da pandemia saíam, faziam uma festa, etc., acabam citando uma coisa ou outra, né, mas isso lá na UFOP, mas a aula de fulano, mas não sei o que da disciplina de ciclano, então acaba saindo voluntariamente. Ou alguém aqui, quando sai assim, fala, é proibido falar sobre o UFOP. Já aconteceu com alguém? Proibido. Não, gente, sempre fala um pouquinho da UFOP. Nem que Não é seja por um nada pouquinho. não, mas de vez em quando a gente fala nem que seja só para reclamar. Tem nada de produtivo, não, só reclamar mesmo. Só o quê? Reclamar? Sim, se alguma matéria tiver um pouco pesada, esse tipo de coisa, sabe? Isso acontece muito. Isso. Não, e é super comum, Rômulo. Consegui até identificar a voz, você viu? E a gente também, quando sai, assim, a gente faz, né, também os encontros, às vezes a gente comenta, né, tipo, hoje a gente não vai falar sobre trabalho. E é tão voluntário que aos poucos, se tem, igual você falou, né, uma disciplina mais pesada, ou a gente, quando tem, às vezes, questão de um perfil de uma turma. Então, às vezes, costuma mesmo, nossa, tem uma aula hoje para uma turma. E aí, na hora que você assusta, tipo, aquilo vai, né, e o outro professor, às vezes, fala, olha, eu dou aula para essa turma também. Não, comigo eles são, nossa, tipo, super participativos. E aí o outro quer entender, mas por quê? O que que você faz? Então a gente começa a trocar, às vezes, práticas por meio de um comentário, uma conversa ali, né, bem aleatória. E aí, quando a gente faz esse processo de socialização, eu estou dividindo, né, eu estou colocando aí o conhecimento tácito para tácito. Só que aí, a organização, para ela, de fato, começar depois a utilizar isso como um conhecimento mesmo, né, então, tipo, pensando a questão do cliente, a forma que eu
conseguir agora, né, tipo, abordar clientes com problemas, né, reclamando do produto. Então, tipo, um departamento me fala como que fez, o outro me fala como é que fez. Então, às vezes eu chego no tipo, peraí, isso é um padrão, então, a ser seguido. Então, eu começo o quê? A já estruturar esse conhecimento. É como se eu colocasse, então, um passo a passo, né? Nesse caso, a melhor prática, a melhor forma de abordar o cliente é assim. E ele acaba sendo até, muitas vezes, o quê? Explicitado. Eu começo até a passar isso depois para outras pessoas, porque pode ser útil, né? Outros que tiverem esse tipo de problema. Então, aí, quando eu estou externalizando, eu estou passando agora um conhecimento que ele é tácito, eu estou registrando, eu estou codificando, estruturando esse conhecimento. E aí, quando eu tenho um conhecimento explícito, e vou trabalhar, né? Igual, por exemplo, aqui, eu dou para vocês 2 artigos e peço para vocês fazerem, né? Tipo, uma síntese crítica dos artigos, comparando, fazendo uma conversa entre esses autores. Então, isso eu estou pegando o conhecimento explícito que já está registrado num artigo, né? Com outros conhecimentos explícitos. Vocês fazem muito isso em TCCs, né, pegam vários artigos e começam a ver o referencial teórico ali já, né, que é um conhecimento explicitado, e aí vocês vão escrever os seus. Então, quando vocês vão escrever, vocês estão explicitando conhecimentos também de uma outra forma. A gente chama isso de combinação. Então, no primeiro tipo aí, né, tácito para tácito, naquela conversa, naquele diálogo, eu posso criar conhecimentos. Depois, quando eu passo do conhecimento tácito para o explícito, então, na maneira que eu vou formalizar aquele conhecimento ali, estruturá-lo, eu estou criando conhecimento. Quando eu pego, por exemplo, também relatórios de vendas, já são conhecimentos tácitos. Eles também, de alguma forma, né, tipo, eu estou colocando agora, criando aqui uma outra planilha, um outro relatório, eles já estão de alguma forma explicitados e eu estou explicitando ainda, né, fazendo gráficos e tudo mais, colocando, apresentando ele de uma outra maneira. E ainda, gente, por incrível que pareça, quando a gente vai explicitar, colocar o conhecimento em prática, né, o explícito para o tácito, eu também estou aqui aprendendo, internalizando. Então é como se eu tivesse, um exemplo até bem clássico, né? Eu ontem estava tentando lembrar, assim, acho que eu nunca fiz pudim, uma coisa assim tão básica, simples, etc, né? Acaba, tipo, alguém faz, ou, né, já compramos, mas assim, eu nunca fiz. E aí eu brinquei, falei, olha, tava já fazendo algumas coisas, falei, vou fazer um pudim aqui de sobremesa. E aí eu falei, olha, não lembro como é que faz, nada do tipo, mas eu peguei o quê? A receita. Então, a receita tem ali os conhecimentos o quê? Explícitos, né? Então, eu tinha ali quais são os ingredientes. Então, eu tenho tanta parte, né, de ingrediente, tá bem fresquinho, gente, porque foi ontem, então, só por isso. Então, tinha a parte, tipo, quantidade de ingrediente, beleza. Aí tem a calda, então, tinha também a quantidade, né, desse processo, desse pedaço. E aí, depois tinha o modo de fazer. Então, tudo já explícito. Só que aí, gente, acreditem, né? Por mais que está explícito ali, a gente lê, pode ser que não dê certo. E aí, pode ser que faltou algum tipo de informação, igual, por exemplo, aqui eu acho que deve ter um monte de gente cozinheira. Acho que tem, acho que a Mariana faz muita coisa gostosa. Então, vocês vão até rir, mas, por exemplo, eu não lembrei que tinha que passar numa peneira para ele não ficar com furinhos. E aí, na receita, não estava falando disso. Então, ou seja, na hora que eu vi ele com furinhos, eu fiquei assim, o que que eu fiz errado? Por que que ele deu esses furinhos? Então, eu fui buscar esse conhecimento, tipo, para não dar furinhos, o que que eu faço? É uma outra coisa, eu fiquei na dúvida do ponto. Então, falou assim, deixe, né, de banho-maria, 40 minutos. Então, eu tinha dado 40 minutos e aquela incerteza, mas será que já está no ponto? Então, na receita eu não falava como que era o ponto. E aí eu fui buscar também esse conhecimento em outro local. Então, ou seja, na hora que eu estava fazendo, por mais que eu já tinha um conhecimento explicitado sobre aquilo, eu precisei buscar novos conhecimentos. E agora, com certeza, da próxima vez que eu fizer, eu já vou aplicar esses novos conhecimentos que eu tive que obter, né? Que eu fui até buscar esses conhecimentos. É relativamente muito simples, então, assim, mas. E de fato, mas assim, resumindo, gente, já acabou. Então, acho que, né, deu certo. Acho que deu certo no sentido que ficou bom.
E agora a gente tem, então, até dentro dessa prática, né, de criar conhecimentos, esses autores, eles falam de algumas condições. Ou seja, deixar a intenção muito clara para o setor. Olha, a gente vai criar conhecimento, a gente vai fazer uma dinâmica aqui agora, ou vamos fazer, sei lá, um brainstorm aqui agora, e ele tem a intenção de criar conhecimentos. Então, pode ser uma coisa super assim, surreal, né? Tipo, como que eu posso, tipo, colocar uma embalagem mais prática, mais útil, ou reutilizável no meu produto. E aí cada um vai falando alguma coisa, e a gente deixar isso bem espontâneo, mas ter essa intenção mesmo de sair dali com alguma ideia, algum, né, conhecimento. Então, de alguma forma, né, uma intenção que a gente está colocando na atividade. A autonomia, esse fantochezinho, ele não está aqui, né, à toa. Então, a gente, quando, né, tem tudo muito padronizado, muito explicitado, também é prejudicial à organização. Então, a gente vai ter que trabalhar a questão da autonomia. Criar metas, vocês vão ver lá isso na aula de hoje. Criar metas, esse caos criativo aí, é bacana. Metas ousadas. Então, isso é de forma intencional, criar um caos ali de forma intencional. Mas, por exemplo, a pandemia, ela está criando diversos causos aí nas organizações que a organização não quer, ela está sendo obrigada. Então, é uma situação de um caos, né, que uma crise econômica também que surge com isso, política, sanitária e tudo mais, e que a organização ela tem que ter uma estratégia ali para ela sobressair. A flutuação, então a gente também desmembrar, quando eu falo nessa questão de mapear processo, porque quando a gente desmembra o processo ali, a gente começa a falar, nossa, por que que isso está dando essa volta imensa aqui? Por que que eu já não entrego direto o relatório? Pá? Então a gente já começa a ver e criar conhecimentos. Variedades, gente, super. A gente, quando tem uma equipe aí, né, de pessoas aí super diferentes, com competências, conhecimentos diferentes, cada um com sua abordagem pode incrementar na criação de conhecimentos. Redundância, trazer o máximo de informação e riqueza para aquela situação. É o que vocês estão fazendo, inclusive, na questão de identificação do conhecimento aí no trabalho final. Então, né, trazer o máximo de riqueza é importante. E aí, quando eu trago para vocês essa questão, a gente tem um modelo de processo de criação do conhecimento que os autores, né, o Nonaki Takeuchi, eles trazem. Então, olha só, as condições promotoras estão aí, e lá na aula vocês vão ver que ele vai colocar para a gente que o conhecimento, né, quando eu falo da espiral do conhecimento, porque quando eu começo a socializar um conhecimento, externalizar, combinar, internalizar, eu estou criando conhecimentos mesmo. E isso é um ciclo, e ele não pode parar. E quando a gente fala dessa questão de organização, tem uma questão aqui que entra de justificativa. Então, se eu explicito a melhor forma agora, que seria, né, o meu protocolo de atendimento ao cliente, né, o reclamão lá. Então, quando eu crio esse conceito, eu tenho que, na verdade, justificar, provar, né, esse conceito aqui, ele funciona mesmo, por causa disso, disso, disso. É a validação, e depois eu posso criar, se for, né, igual na disciplina de vocês de SDP. Vocês estão criando conhecimento ali, construindo um protótipo, né? Aqui a gente chama de arquétipo, pode ser uma nova forma de gestão, um produto, e depois a gente coloca ele em prática ali e socializa de novo, e o ciclo não para. Isso eu vou falar para vocês melhor lá, viu, gente? A questão de retenção do conhecimento, né, de tentar aí visualizar como que eu posso registrar, armazenar em sistemas, em manuais, e acreditem, a gente até já conversei com outros professores, eles falam, mas não existe isso mais de registrar em manual. Quem que lê o manual? Mas ele precisa estar em algum lugar. Então, o manual, ele faz importante. Hoje até o Otávio, né, deu esse exemplo de entregar um manual para um né, recém-contratado. Então, ele é necessário. E ali ele vai ter uma fonte de busca. Então, se eu tive uma dúvida de como que eu devo, sei lá, embalar um produto, e aí eu vou procurar, eu acho. Eu sei, gente, que às vezes, né, por exemplo, eletrodomésticos, enfim, a gente não tem esse hábito, né, de pegar manuais, mas é interessante que se tenha. Na hora que a gente precisa, a gente acha. Eu lembrei você comentou isso, eu lembrei de um caso que meu pai conta, de vez em quando, ele lembra, por exemplo, do meu avô e umas coisas que eu falava para ele da usina.
Eu trabalhei 30 anos aqui na usina e conto que um tempo atrás, você tinha o pessoal mais antigo de casa, que chamava, o pessoal ou chamava dos velhos ou de cabeça russa, que eles tinham, isso há muito tempo atrás, tinha um manualzinho. Na verdade é o seguinte, ele pegava um mapa, ou uma planta, qualquer coisa que no processo dele, não tinha muita informação, ele tinha que consultar aquilo de novo, principalmente o responsável de manutenção, ele tinha um diáriozinho, um caderninho. E o pai de vez em quando até conta que quando essa pessoa aposentava, que esse era o registro de tudo que ela fez, dava até briga para quem ia ficar realmente com o caderno. Porque era tudo completo. Tinha aqueles 30 anos, aquela experiência toda. Mas era de uma época, igual você está falando, de uma época que o pessoal não se preocupava em estruturar a informação. Aí a informação, ela passava, ela ficava no tático, no máximo um registrozinho, mas depois ela voltava nesse contato. Então, sempre era isso. Você tá com dúvida? Pergunta pra fulano lá. Tá vendo aquele velho que tá pensando, não sabia? Pergunta pra ele. Não, mas Nossa, é o Rômulo perfeito. Aqui, só me conta uma coisa. Você falou que já tem um tempo que eles aposentaram. É porque meu pai também foi dessa época, fala do caderninho. Então, acho que pode ser que até já, né, tipo, trabalharam na mesma época. Meu pai aposentou em 2000, então já tem bastante tempo já. Mas ele fala exatamente disso, que ele tinha um caderno de anotação que deixou para as pessoas e realmente era isso. Dava até briga para falar assim, com quem vai ficar? Que era só coisas nem muito importantes. não, bem isso mesmo. Acho que só quem, por exemplo, tem abaixo de 50 começou a se preocupar mais com parte mais de documentação de manual. Também porque pegou uma cultura diferente. A cultura de qualidade já implementada lá e tudo mais. Mas esse pessoal que é mais antigo de casa também tinha uma certa resistência. Não tinha porque, vou pegar um manual, pegar uma coisa. Eu tenho aqui meu caderninho, eu confio mais nele. Perfeito. Depois eu vou pedir o nome do seu avô, do seu pai e tal, que a gente vê se eles se conhecem, né? Quem sabe? E aí, gente, a gente tem então essa questão toda de codificar, então de alguma forma aquilo fica anotado, né, Rômulo? Então o próximo que está entrando ali tem pelo menos uma fonte de pesquisa mesmo, né, de onde achar aquele documento. E, gente, acreditem, sabe, eu fico brincando aqui até né, no ambiente de trabalho, que eu tenho a agenda no telefone, que eu já vou criando links, etc., né, no computador, e eu acabo precisando de fazer registros, às vezes, em cadernetas que para mim facilita muito a visualização. Então, às vezes, eu sinto falta do escrito, sabe? Não ficar usando só o digital. Eu fico brincando até a questão de planejar, né? Eu falo muito a questão de planejamento, tanto meu estratégico e tudo mais. Eu não sei se vocês estão conseguindo, se eu estou apontando certo aqui. Acho que deu. Eu uso, por exemplo, acho que você consegue visualizar, tipo quadro. E nesse quadro eu separo tudo por post-it de atividades. Então, no final de semana eu dei uma limpa aqui. Então, por isso que tá, né? Tá parecendo assim, nossa, tá com pouca coisa para fazer, né? Mas não, gente. Tipo, um quadrinho desse é tipo construir uma disciplina, sabe? De pós. Então, assim, são coisas que eu preciso de estar visualizando, sabe? Tipo, o tempo todo. Então, às vezes, quando a gente fala em codificar e a gente pensa só em sistemas, em alta tecnologia, em coisas muito sofisticadas, não necessariamente. Então, a gente pode ter um caderno, um registro, um manual que vai facilitar. Vou voltando aqui. E, Rômulo, muito obrigada por compartilhar, viu? A experiência aí. Quem tiver, gente, só abre o microfone. Por favor. E aí, gente, bem fechando, né, um pouquinho da questão da nossa aula, mas a gente tem a transferência. Então, quando eu já tenho ele muitas vezes registrado, eu tenho que trabalhar a questão, qual que é a melhor forma de registro? Não adianta eu ter um computador, eu colocar tudo registrado em um sistema, se as pessoas não vão ter acesso a computador naquela área. Então, a forma de compartilhamento ali, ela é totalmente, né, equivocada. E quando vocês entram, por exemplo, na MIUFOP, então, vem notícias, né? Vem ali informações. Então, isso é uma forma de transferir, de compartilhar. Ora, eu vou ter que entrar no sistema, né? Numa busca aí, para eu conseguir identificar se teve alguma novidade, se algum edital saiu e etc. Eu tenho que buscar. Ora, a informação também ela pode chegar, né, até a mim, que é o que eu falei um pouquinho aqui dessa transmissão de conhecimento. E, por fim, a questão de aplicação do conhecimento. E aí, aplicar significa mesmo eu ter acesso, utilização, reusar aquele conhecimento. Então, eu descubro uma demanda de cliente. Então, beleza, essa demanda pode ser o quê? Um conhecimento, um saber agora, que eu vou incorporar o meu código aqui, porque eles estão precisando de ter mais uma funcionalidade aqui no sistema, uma demanda. E
eu vou acrescentar e tá tudo bem. Então, eu tô aplicando aquele conhecimento, né? Tô colocando ele em prática. E a gente tem isso muito, né? O aplicar conhecimento quando a gente fala no processo de tomada mesmo de decisão. Então, eu aplico porque eu lembro, eu sei disso, isso funciona, não funciona, então eu aplico esse conhecimento. Aí, gente, na unidade 3 que vocês hoje, né, acabam com essa aula de processos, a unidade 2. Na unidade 3, a gente vai ver, então, que o modelo de referência da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, e depois a gente vai fazer um fórum onde vocês vão postar, não vai ter apresentação, modelos de gestão do conhecimento. Então, o que eu faço? Eu posto para vocês um roteiro com uma lista de modelos. Só que não é todo mundo que vai o quê? Pesquisar todos os modelos. Então, eu vou deixar para vocês, né, o nome de vocês com o modelo. Geralmente, as turmas, né, elas foram menores, então, assim, era individual, então a turma tinha, sei lá, 20 e poucos alunos, era um modelo para cada um. Essa turma a gente tem 39, então, provavelmente pode ser duplas para cada modelo. Aí eu vou fazer direitinho para vocês, cada um vai pesquisar sobre um modelo e postar no fórum. E aí os demais, né, gente, quando postar, por favor, leiam os anteriores, entram de vez em quando no fórum, para conhecer mesmo, é uma riqueza de materiais que a gente acaba tendo. E aí, quando a gente vai ver esse modelo de referência aí da sociedade, vou mostrar para vocês cada uma dessas etapas. Então, vou falar sobre a estratégia de gestão do conhecimento, conhecimentos relevantes, que é, na verdade, né, esse mapeamento, novamente a gente fala isso, sobre governança, questão de infraestrutura, modelo de gestão, então pensar mesmo como, né, que a gente vai ter, vai ser um departamento, vai ser uma única pessoa responsável, vai ter um comitê de gestão do conhecimento. Aí depois na questão de iniciativas, beleza, qual abordagem que eu vou usar? Então, se eu tenho agora que o meu conhecimento é muito tácito, então a abordagem é o quê? Explicitar esse conhecimento. O conhecimento é muito explícito, a minha abordagem pode ser o quê? Internalizar, colocar esse conhecimento em prática, né? Então, a gente coloca uma abordagem, então, aí de internalizar, de colocar isso mais prático. E aí que eu consigo falar, então, se né, tipo, implantar, se eu quero agora explicitar conhecimentos, eu vou ter, então, né, um processo relacionado a isso, que pode ser um de armazenamento, de retenção, ou de transferência de conhecimentos. E aí a gente vai ver que tem uma lista de práticas de gestão do conhecimento que auxiliam a gente nesse processo. Que aí as práticas, né, nesse módulo 3 a gente vê modelos. No módulo 4 a gente vê práticas de gestão do conhecimento. Então, gente, até eu vou disponibilizar para vocês já, no módulo 4 práticas, para vocês já darem uma olhadinha, assim, superficial, para escolher, às vezes, uma ou outra prática para o trabalho final. E também vocês podem me perguntar, mas eu vou disponibilizar esses materiais lá no Moodle para vocês, tá bom? Eu sei que é ruim, que dá aquela ansiedade, né? Tipo, nossa, já tem já material de quarto módulo, que confusão. Mas é só mesmo para vocês terem uma base, né? Tipo, ela tá pedindo aqui práticas de gestão, mas isso ainda não foi dado. Então, essa aula também eu já vou colocar ela para vocês lá aberta, tá bom? E nesse modelo a gente vai ver, então, as etapas dele e depois a gente parte para a quarta unidade. Que na quarta a gente vai falar mesmo sobre práticas de gestão. Tem práticas voltadas para tecnologia, outras para pessoas mesmo, questão de capacitação, comunidade prática, mentoria, coaching, e processos facilitadores, como, por exemplo, memória organizacional, lições aprendidas, melhores práticas, mapeamento de competências, e aí a pessoa vai ficar falando com vocês até amanhã sobre isso, gente. Então, bom, aqui, para não comer muito tempo de vocês, a proposta era. Agora que eu tô vendo o chat. Bacana, Thaís. Faz sentido, né? Super. E para, né, a gente aqui, eu queria muito, né, fazer com que a gente voltasse mesmo nos conteúdos que a gente viu anteriormente. E agora, gente, deixar um pouco para vocês tirarem dúvidas, assim, darem sugestões, tá bom? Super, super aberta. Ou se tá ok, vocês colocam aí para mim um ok, qualquer coisa, que aí eu já consigo, né, tipo, entender um pouquinho sobre o que vocês
desejam, precisem. Ô, Alana, então É, nessa parte de prática que você vai disponibilizar para a gente de gestão de conhecimento, agora. do trabalho, você quer que, tipo assim, a gente exemplifique a maioria das práticas e fale um pouquinho delas, como pode auxiliar dentro desse trabalho de mobilidade acadêmica? Então, foi ótimo, Josinei. Excelente pergunta. Na verdade, não. Na verdade, você pode escolher, você pode dar uma olhada nas práticas e escolher uma que você considere, como eu falei, né? Eu acho que uma que pode auxiliar todos os grupos aqui é o benchmark, que ele vai estar lá também como prática, porque ele faz mesmo esse trabalho de investigação. Né, de ficar buscando melhor prática, o que, que uma faz, o que, que a outra faz. Eu posso ir atrás de professores para descobrir, né, tipo, o que, que eles fazem. Outra coisa que é muito legal, assim, que é uma dica, mas uma prática, né, interessante, que seria vocês também criarem mapas de conhecimento. Então, ou seja, você não precisa exemplificar todas as práticas, não. Você pode escolher, né? Aí eu sugiro escolher 2 práticas, 3 no máximo, pode ser uma, não tem problema. É escolher uma prática, selecionar uma prática para aplicar ela, para ter o conjunto de conhecimentos que a gente precisa no final. Ficou claro? Uhum. E quando você fala assim, mapa de conhecimentos, por exemplo, a Alana quer ir saber da mobilidade acadêmica de uma universidade lá da Bahia. Aham. Aí esse mapa vai dizer que lá na Federal da Bahia você precisa ter esse conhecimento sobre os editais dessa transferência, dessa mobilidade. Talvez seja isso? Talvez não, Negociando talvez. como funciona em cada universidade, o nível, talvez, de exigido, o tempo, não sei, como é que funciona mesmo isso? Isso. E aí, Josinei, você concorda comigo que, tipo, você não vai conseguir fazer contato com as universidades, nem ficar investigando sites de todas as universidades. Sim, Mas aí, você pode ver, por exemplo, o que seria informação, né, ou conhecimento importante. Então, aí você pode colocar, por exemplo, olha, para ela começar, né, dando exemplo, tá, gente? Não, igual eu falei com vocês, eu não tenho resultado desse trabalho ainda. Então, o que pode ser interessante é ela saber qual que é quais os departamentos existentes na universidade. Identificar dos departamentos quais são, né, as disciplinas que são ofertadas naquele departamento que tem a ver com a minha área de atuação. Então, você começa a identificar informações, você não precisa colocar o que cada uma pede, o que cada uma, né, tem como resultado, não. Entendeu? entendi. Uhum. Porque, igual, por exemplo, você fala assim: ó, vou fazer um mapa da Alana que quer ir para Bahia. Então, para ela ir para Bahia, a primeira coisa que ela tem que fazer, então, ou saber. Então, acho que isso pode ser um caminho. Então, o mapa é tipo aqueles conceituais, mapa mental. Vocês já viram esses mapas? Então, pode ser uma estratégia, né? Vocês olharem, olha, ela vai procurar na legislação quais são os documentos que precisam ser preenchidos para uma redistribuição, ela vai procurar quais são as universidades existentes lá na Bahia, das universidades existentes, quais que têm, na verdade, departamentos relacionados à área que ela está atuando hoje, dos que têm os departamentos com as disciplinas e etc., quais que divulgam vagas por meios de editais, ou quais que ela vai ter que entrar em contato com o coordenador do curso. Então, são saberes, o que eu preciso saber para me concorrer a essa vaga. A gente não sabe, gente. Ninguém sabe mesmo. E quando você fala assim desse processo de benchmark, de entender a necessidade de mobilidade, assim, eu tenho que pensar mais para o lado do professor ou mais da instituição da universidade? Professor. Ah, tá. Isso. Pensar mesmo o conhecimento que o professor precisa ter para fazer a mobilidade. Entendi. E aí você pode chegar à conclusão, assim, comigo, tipo, que você achou uma universidade que tem um edital. Então, esse benchmark quer dizer isso, né? Ver boas práticas. Então, a gente pode buscar isso, né? Então, a gente acha que uma universidade, por exemplo, ela tem um manual, desculpa, ela tem um edital ali formatado. E que isso podia ser exemplo para qualquer outra universidade. Então, isso é uma boa prática. Entendi. Obrigado, Alana. Imagina. Mais alguém, gente, que tem assim alguma dúvida em relação a isso, que quer tirar, né,
Ou que quer dar alguma sugestão de como pode ser também, em relação às aulas que vocês já assistiram aí, vocês já pegaram, né, o feeling, como que funciona. Vamos lá, gente, podem falar à vontade. Pelo tempo, né? Vocês já cansaram de até, inclusive, me escutar, né, gente? A telinha tá dando aqui. Hoje eu tenho mais uma aula síncrona, então, assim, daqui 10 minutos começa a outra. Beleza, Thaís. Tá dando para entender um pouquinho, gente, sobre a lógica da gestão do conhecimento, pelo modelo lá do que está sendo, né, dos materiais que estão sendo apresentados, tá ficando claro? E também, se vocês tiverem, né, alguma outra prática, eu fazendo benchmark aqui com vocês, outra prática, né, tipo, de algum professor que vocês têm visto, assim, que tem dado super certo, então vocês podem compartilhar também com a gente, sabe? Acho que tudo agora, transferir, compartilhar conhecimentos aqui é muito bem-vindos, tá bom? Então é isso, gente. Agradecer super a presença de vocês, vou encerrar aqui a gravação. E qualquer dúvida, vocês podem contar mesmo comigo por e-mail, né, pelo Moodle, e vou estar super à disposição, tá bom?